Vou ler aqui uma passagem que está em Hebreus 7:12, que vai falar a respeito da lei, né? Há uma polêmica muito grande da parte de algumas pessoas se a lei mudou ou não. Então, bem aqui em Hebreus 7:12, o autor de Hebreus, ele vai escrever o seguinte: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, esta passagem aqui já deixa claro que a lei foi mudada, porque o autor de Hebreu disse: se houve uma mudança no sacerdócio, houve também mudança na lei. E houve essa mudança no sacerdócio? Houve. Por que que houve? Porque o sacerdócio ele foi entregue à tribo de Levi, lá no Antigo Testamento, na lei mosaica. Porém, quando Jesus Cristo veio, ele veio como sumo sacerdote, porém não mais da tribo de Levi, mas sim da tribo de Judá. Ora, o sacerdócio mudou, porque a nenhuma outra tribo nunca foi dado o direito de sacerdócio a não ser a tribo de Levi. Mas quando Jesus veio como sumo sacerdote da tribo de Judá, então mudou o sacerdócio, porque o sacerdócio passou de uma tribo para outra, por meio de quem? De Jesus Cristo Salvador. E houve sim a mudança da lei, ao contrário do que alguns dizem, né, que para negar que houve, existem várias contradições para os que dizem que a lei não mudou. Primeiro, porque eles começam dizendo que a lei permanece. Segundo, quando a gente questiona do porquê eles não seguem certos quesitos da lei, inclusive a ordem de matar aqueles que transgredissem o mandamento, eles dizem que a lei mudou. Então, existe aí já essa contradição, por exemplo, na parte dos adventistas, que eles, uma hora diz que a lei não mudou e quando eles são questionados do porquê, eles não matam quem transgride o sábado, quem transgride o mandamento e do porquê eles não fazem a circuncisão, aí eles já dizem que a lei mudou. E eles acabam, para tentar justificar essa heresia, essa mentira deles, eles acabam transformando a lei em duas partes. Eles acabam transformando a lei mosaica em duas leis. A lei dos mandamentos e a lei moral, a lei cerimonial, a lei que é inclusive a lei do sacrifício, da circuncisão. Aí o que eles fizeram? Como eles não queriam seguir todos os quesitos da lei com 613 mandamentos, que os judeus, eles que seguem a lei verdadeiramente, seguem todos esses quesitos, né? Eles dividiram a lei em duas partes para eles poder decidir ali o que mudou da lei, o que permaneceu. E a mudança se dá naquilo que eles não querem seguir. Óbvio, eles não querem a circuncisão. Então, eles dizem que a lei da circuncisão foi abolida. Óbvio, eles não querem ser mortos por transgredir o mandamento. Então, eles dizem que a punição pela a transgressão dos mandamentos mudou. Óbvio que eles não querem fazer sacrifício pelos pecados. Então, eles dizem que mudou essa parte. Aí eles ficam só com os 10 mandamentos que eles afirmam seguir. Nunca seguiu. Porque se algum ser humano na face da terra seguisse os mandamentos, Jesus nem teria vindo morrer por nós. E um desses mandamentos que todo mundo sabe, no caso dos adventistas, na questão da lei, mais os adventistas que afirmam que a lei permanece, como eu já expliquei aqui, permanece até no momento que você questiona eles sobre do porquê eles não guardam certos quesitos da lei. Aí, a lei, até aí, se você não questionar, a lei permanece. Agora, questione, a lei já muda e se transforma em dois. Nunca houve duas leis em Israel. Nunca houve duas leis mosaicas. A lei era uma só.
né, contida com 613 esquisitos, incluindo os 10 mandamentos. E eles transformam essa lei em duas partes, porque eles decidiram o que eles querem seguir e o que eles não querem seguir. E criaram essa ideia de que existem duas leis em Israel. Uma foi abolida e a outra não foi. Mas isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Isso foi eles que criaram, foi eles que dividiram a lei em duas partes, porque eles determinaram aquilo que eles iriam guardar da lei e aquilo que eles não iriam guardar, porque eles não guardam, na verdade, é nada, né? Como eu estava falando anteriormente, tem a questão do sábado. Eles nunca guardaram o sábado, nunca guardaram o sábado. E eu poderia citar aqui vários exemplos do porquê eles nunca guardaram o sábado. Nunca, 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 não como os judeus verdadeiramente guardam até hoje. Vou citar, por exemplo, aqui apenas três coisas, 3 quesitos para a guarda do sábado que nenhum adventista segue. Primeiro, a guarda do sábado, ela, quando no período de guardar o sábado, no dia de sábado não poderia fazer trabalho nenhum. Eles já mudam dizendo, podia fazer isso, podia fazer aquilo. A Bíblia deixa claro, nenhum trabalho pode ser feito no sábado, nada. É tanto que quando o povo passou 40 anos no deserto, o que acontecia? Todos os dias o Senhor mandava maná. E todos os dias eles tinham que sair pela manhã e apanhar aquele maná para preparar a comida. Mas no dia de sábado, o Senhor não mandava o maná. A ordem do Senhor era, eu irei mandar o maná na sexta-feira. Vocês irão sair, vocês irão pegar o maná para sexta e para sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Não se pode fazer nenhuma obra. E aí vocês vão pegar o alimento, o maná, que é para vocês fazer a comida, né? Vocês irão pegar sexta. E o que acontecia? Este alimento tinha que ser preparado sexta-feira. Porque a guarda do sábado era proibido acender fogo e preparar o alimento no dia de sábado. Deus, ele proibia até isso. Então os judeus, eles preparam a sua comida no sexta-feira, para no sábado eles comer aquele alimento já preparado. Da onde que o adventista faz isso? Da onde que ele vai fazer a comida sexta-feira para comer no sábado? E ele vai comer esse alimento frio porque não podia também acender fogo. Era uma das causas pelas quais os judeus, eles não faziam comida no dia de sábado. Era proibido acender fogo. Era proibido preparar o alimento para comer. O alimento tinha que ser preparado, era sexta para comer sábado. E esse é o principal motivo pelo qual o Senhor nem mandava o maná no dia de sábado. Porque a ordem dele era que o povo colhesse o maná sexta, o de sexta e o de sábado. E ele preparasse aquele maná para sexta e para sábado eles comer. Porque não era permitido que eles fizessem nenhum tipo de obra no sábado. Da onde que um adventista guarda isso? Quando que ele vai fazer a comida dele para comer no sábado, para não ter que fazer no sábado? Vai fazer sexta. E ele vai comer como? Frio, gelado? Porque se ele ligar o fogo, de qualquer forma está fazendo fogo, não pode. Se ele usar a energia, também está usando fogo, porque a energia é fogo. Então eles nunca guardaram, nem mesmo o sábado, que eles afirmam guardar tanto. E tem vários outros quesitos e observações a se fazer no sábado. Não podia fazer nada, não poderia viajar, não poderia fazer nenhum tipo de trabalho, ainda que eles digam, mas aquele trabalho que é bom pode se fazer. Nunca pôde em Israel fazer nada. Tudo aquilo que tivesse para ser feito tinha que ser feito sexta-feira, porque sábado era o descanso. O povo só descansava. Nem comida os judeus não fazem no dia de sábado, porque é proibido e faz parte da guarda do sábado. Da onde que um adventista ele guarda isso? E existem várias outras observações, não era só essas 3 aqui não, várias outras observações que os judeus eles fazem para guardar o sábado, várias outras. Então, eles fizeram isso.
E na questão dos 10 mandamentos, ele diz, a lei cerimonial foi abolida. Que lei é essa? A lei do sacrifício, a lei da circuncisão, porque eles não querem ser circuncidados, só permaneceu a dos 10 mandamentos, o que é também uma mentira, que eles dizem guardar os 10 mandamentos. Eles não guardam os 10 mandamentos. Ele diz que os 10 mandamentos permaneceu intacto e não sofreu nenhuma mudança. Mas aí quando você questiona da punição pela transgressão do mandamento, como por exemplo, por que na seita dele eles não matam o que adultéria, eles não matam o que blasfema de Deus, eles não matam o que desonra pai e mãe, eles vão dizer, não, mas essa parte do mandamento mudou. Ué, mas os mandamentos não permaneceram intactos? Então eles querem dizer que guardam o mandamento, mas quando eles transgridem o mandamento, eles não querem a punição pela transgressão do mandamento, que é, na lei de Moisés, a punição pela transgressão de qualquer mandamento era a morte por apedrejamento. Da onde que a seita adventista mata os pastores que adulteram? Quantos escândalos não tem aí da igreja adventista dos pastores adulterando? Quantos foram mortos apedrejados? Nenhum. Porém, a lei ordena que seja. Então, eles não guardam nada, eles não guardam o sábado, eles não guardam nenhum mandamento, eles não guardam nenhum tipo de lei, eles não guardam. É só evangelho de fariseu, né? Então, a lei, ela mudou. E ela mudou, sim, na questão da circuncisão, dos sacrifícios, assim como também, ainda que a observância aos 10 mandamentos tenha permanecido, houve também a mudança na questão da punição pela a desobediência do mandamento, que no caso era a morte, né, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Ao invés da punição da morte pela transgressão do mandamento, como João vai dizer, nós temos o perdão dos nossos pecados e a expiação pelo sangue de Jesus, caso se arrependa, ou seja, houve uma mudança. Se não houvesse essa mudança, a lei permanecia. A quebra pelo mandamento iria sempre ter morte, porque a transgressão do mandamento era a morte por apedrejamento. A circuncisão iria permanecer, o sacrifício pelos pecados iria permanecer. Nós teríamos que nos submeter a guardar 613 mandamentos, juntamente com os 10 mandamentos que os judeus que não creem em Jesus Cristo ainda hoje guardam. Então, a lei ela mudou, como o autor de Hebreu vai dizer aqui em Hebreus 7:12. Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei, porque toda a carta de Hebreus ele vai fazer uma comparação à lei mosaica, a lei da antiga aliança com a nova aliança, e ele vai dizer que a nova aliança é muito superior e que o sacrifício de Cristo foi... que a lei da antiga aliança, a lei do sacerdócio levítico, foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, pela nova aliança feita na cruz. E esta aliança está muito acima da lei entregue a Moisés. Todo o livro de Hebreus ele vai falar acerca disso, e deixando sempre claro que houve sim uma mudança na lei, assim como também houve uma mudança no sacerdócio, porque hoje o sacerdócio já não é mais o sacerdócio pertencente à tribo de Levi, mas sim o sacerdócio de Jesus Cristo que nasceu da tribo de Judá, já que Jesus não veio da tribo de Levi, mas nasceu da tribo de Judá e foi feito pelo próprio Deus o sumo sacerdote da igreja, sumo sacerdote do seu povo, mostrando que o sacerdócio mudou de tribo e assim também, obviamente, como o autor de Hebreus vai dizer, mudou também a lei, ou seja, a lei ela foi mudada na cruz por Jesus Cristo, manifesta em graça, que é o perdão pelos pecados a partir do momento que a pessoa se arrepende, e enquanto estiver vivo, tem sempre o perdão de Deus, né, para todo aquele que quiser, e a salvação também.